Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, professor de Ciências do 9º ano. Convido vocês para mais uma aula de Ciências, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre registro fóssil, semelhanças anatômicas, entre outras coisas. Antes de iniciarmos, gostaria de relembrá-los que vocês precisam acessar o Classroom, é bem simples. Vão lá na área de atividades e garantam a assiduidade, coloquem lá a presença, tá bom? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma reflexão aqui. Saibam, gente, a educação é a principal ferramenta de mobilidade social. Ela mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Por isso, vamos estudar, gente. Peguem o caderno, peguem lá a tabela periódica, peguem o livro, peguem caneta, peguem o lápis e vamos comigo. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos revisar algumas coisas que foram faladas na aula anterior, principalmente sobre documentação fóssil, fósseis. E também pretendo esclarecer algumas coisas acerca de órgãos vestigiais e também da anatomia comparada. Esses conteúdos auxiliaram o homem, né, foram construídos pela ciência e auxiliaram e auxiliam o homem a desvendar algumas coisas que aconteceram há milhares de anos. Iniciando, aqui eu trago um pouquinho sobre a documentação fóssil. Lembrando, o que são fósseis? Fósseis, palavra fóssil, vem do latim fossilis, retirados da terra. Os fósseis, então, são restos ou vestígios de animais, de organismos, né, de vegetais, de seres vivos, né, que foram conservados ao longo do tempo naturalmente. Normalmente nós encontramos lá nas rochas sedimentares, em fezes petrificadas, animais conservados no gelo, por exemplo, entre outros. Esse entre outros já explico na sequência. Aqui, pessoal, eu trouxe um registro fóssil. Aqui eu trouxe uma imagem do crânio de uma mulher. Essa mulher, ela foi batizada como Luzia. Esse fóssil, ele tem aproximadamente 12 mil anos. E esse fóssil é um verdadeiro retrato da arqueologia brasileira, porque esse fóssil ele foi encontrado em Minas Gerais, no município de Águas Claras. Inclusive, como esse crânio foi batizado de Luzia, porque era uma mulher de aproximadamente 1,5 metro, segundo os cientistas, tinha aproximadamente uns 20 anos, né? Esse povo lá de Águas Claras tem um bairro lá que eles chamam de os povos de Luzia, em referência a esse fóssil. Esse fóssil é muito importante, porque ele é o fóssil mais antigo das Américas, tá? E ele nos mostra algumas características de seres humanos que viveram há 12, 15, 20 milhões de anos atrás. Também é importante dizer para vocês que é considerado fóssil todo vestígio, todo o resto, todo o material que tenha no mínimo 11 mil anos de existência. Caso contrário, ele ainda não é considerado fóssil, mas subfóssil. Na aula anterior, eu trouxe para vocês algumas imagens. Uma delas da tartaruga gigante de Galápagos, extinta há 150 anos. Ela não é um fóssil ainda, o que nós encontrarmos dela. O que nós encontramos dela é chamado de subfóssil, porque 150 anos não caracteriza ainda essa propriedade. Vamos dar continuidade aqui. Vamos relembrar como é que se forma um fóssil. Aqui nós temos 4 fases e dentro dessas 4 fases nós temos como produto final a formação de um organismo fóssil. Primeira fase de decomposição. Eu lembro vocês que todos os seres vivos, quando morrem, em um momento serão decompostos, né? Os micro-organismos decompositores, lá, as bactérias e os fungos, se aproximam desses corpos, começam pela decomposição dos tecidos moles e depois passam para os tecidos mais duros, como ossos, dentes, entre outros, cartilagens. Então aqui, se esse organismo aqui permanecer do jeito que está, normalmente ele seria decomposto, pronto. Seria transformado em sais minerais, ficaria ali no solo, passaria para algum vegetal e aí vai. Porém, o que acontece? Do jeito que ele está aqui, no meu desenho, esse organismo aqui passou pela ação do intemperismo, ou seja, a água da chuva, os ventos, ventanias trouxeram lá areia, pólens, pós, e esse material soterrou esse organismo. E esse organismo ficou ali soterrado e condensado, cimentado dentro de uma
de uma região a qual nós vamos chamar de rocha sedimentar, porque é formada por sedimentos. É por esse motivo que quando eu coloco ali o termo fóssil, eu coloco em evidência onde que ele é encontrado, principalmente nas rochas sedimentares. Então o sedimento é uma propriedade muito importante para a conservação desse material. A luzia, por exemplo, só foi encontrada lá em Águas Claras porque o corpo dela, antes de ser totalmente decomposto, passou pela ação do intemperismo, né? Os sedimentos soterraram ela lá, formando uma rocha sedimentar e ela foi encontrada. É assim que é formado um fóssil, mas não só dessa forma. Vejam vocês aqui, ó. Esse tipo de fóssil aqui, que está citado no desenho, ele forma um tipo de fóssil a qual nós chamamos de molde. Por exemplo, esse ser que morreu aqui, ele passou pelo intemperismo, ó, está sendo soterrado, cimentado. Se mesmo assim os organismos decompositores conseguirem decompô-lo lá, bem na profundeza do solo ou do subsolo, mesmo assim, graças ao peso, à pressão exercida pelos sedimentos, ele vai formar pelo menos um molde. É por isso que muitas vezes um vestígio de um ser que já existiu há milhares de anos, não precisa ser um pedaço de osso, de dente, de cartilagem ou de qualquer outra coisa. Pode ser um vestígio, por exemplo, uma pegada é um vestígio, tá bom? Um molde. Segunda parte, petrificação. Então, quando o material está ali e ele recebe a ação de minerais, esses minerais têm a possibilidade de petrificá-lo. É o que acontece, por exemplo, com as fezes. Então, nós podemos não ter a presença do corpo do ser vivo, mas nós podemos ter a presença do material orgânico deixado por ele, como, por exemplo, as fezes. Isso nos desvenda muitas coisas, eu vou explicar para vocês mais tarde. O último aqui, na classificação, é a fossilização através do âmbar. Âmbar é uma substância produzida por por determinados vegetais lá na antiguidade. Então esses vegetais produziam essa substância que é como se fosse uma resina, uma cola. Os insetos, quando morriam próximo desses vegetais que produziam o âmbar, acabavam se inundando de âmbar, dessa resina. Essa resina era a responsável por fossilizá-los, né? Então essa resina não permitia que os micro-organismos chegassem até esses insetos. Então eles ficavam ali, todos eles encharcados por esse âmbar, e com o passar do tempo nós percebemos que eles foram fossilizados. Eu já vou mostrar também mais um exemplo desses para vocês. Vamos lá. Corpos fossilizados. Então, quais são os corpos mais comuns de serem fossilizados? Primeiro, nem precisa falar, ossos, né? É comum acharmos ossos, principalmente formando moldes. 2, dentes. Os dentes também são órgãos que é difícil de serem decompostos, são tecidos duros, então eles são encontrados com mais naturalidade. Olha o que eu falei para vocês aqui sobre a pegada. Eu não tenho osso, eu não tenho dente, mas eu tenho pegada, eu tenho rastros. Quando eu falo em vestígios, os vestígios são esses, né? Olha aqui, pessoal, coprólito. Coprólito é o nome das fezes. O coprólito que está aqui desenhado, que está exposto no slide, é as fezes de uma preguiça gigante que foi encontrada lá na Patagônia com mais de 10 mil anos de idade, exposto no Museu Argentino de La Plata. Por que é importante o homem ter esse fóssil? Porque a partir das fezes desse animal, a gente consegue identificar quais foram os hábitos alimentares desse ser vivo, qual era a região onde ele vivia, aonde é que foi encontrado. Então, encontrar um fóssil não é simplesmente retirar dali um vestígio e levar para um laboratório analisar. Não, a gente precisa analisar todo o contexto, em que local do planeta ele foi encontrado, qual é o tipo de material, o que ele pode nos apresentar, como, por exemplo, como eu já falei, sobre o nicho ecológico desse ser vivo, né? O que ele fazia, como é que ele sobrevivia, quais eram os hábitos alimentares, né? Quais eram os seres que viviam próximo dele, de onde que ele tirava sua fonte energética, como que era a reprodução. Então, o coprólito, as fezes de um fóssil, é muito importante. Olha aqui, ó. Aqui, saibam vocês que isso aqui é uma floresta. Só que é uma floresta que está sob o gelo. Quando eu coloco lá fóssil encontrado em rochas sedimentares, eu não quero resumir que os fósseis só são encontrados em rochas. Os fósseis são encontrados, como vocês viram há pouco ali, no âmbar também, é encontrado
no gelo. Aqui eu tenho uma floresta, toda uma floresta, ó, fósseis de uma floresta encontrados na Antártica que remontam mais de 260 milhões de anos. Mais de 260 milhões de anos. É importante a gente saber, a gente lembrar que os vegetais são os seres vivos que nos apresentam muitas características. Muitas características. Inclusive, vocês sabem que os fósseis vegetais contribuem significativamente com a economia mundial. Tá? Pesquisem isso, isso é muito legal. Um outro aqui, como eu já havia citado, é o âmbar. Aqui eu tenho uma abelha, tá bom? Ó, nesse âmbar, esse em amarelo aqui é a resina produzida por esses vegetais que viveram lá há milhares de anos. E essa resina, então, caía sobre o inseto morto e dificultava a presença dos decompositores. Então, aqui eu tenho um fóssil quase íntegro de um inseto que existiu há milhares de anos atrás. Tá certo? Então, é isso que nós chamamos de âmbar. Resumindo, tipo de fossilização e exemplo. O tipo de fossilização através do molde, né? Fósseis de pegada, por exemplo, molde. Petrificação, fósseis de fezes. Âmbar, fósseis de inseto. Não se esqueçam, os insetos são fossilizados a partir do âmbar. Agora é com vocês. Vou lançar um desafio aqui, ó. O âmbar é uma substância que provém de vegetais antigos. Se localizavam sobre o solo há milhões de anos atrás e elaboravam uma matéria viscosa conhecida como resina, como uma resina. Qual é o tipo de vestígio ela fossilizava? Letra A, os dentes. Letra B, mamíferos. Letra C, insetos. Letra D, ossos. Vamos lá, pessoal. Agora é com vocês. E aí, pessoal, responderam?
Então vamos lá, vamos corrigir. O âmbar é o componente lá produzido pelos vegetais antigos que ajudavam na fossilização dos insetos, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos passar para o outro conteúdo aqui. Pessoal, eu iniciei a minha aula falando um pouquinho sobre a arqueologia brasileira. Citei, por exemplo, a luzia, né? O fóssil mais importante encontrado aí entre as Américas. É importante relatar que a luzia, o corpo da luzia, estava exposto no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Mas em 2018, vocês talvez acompanharam, aconteceu um incêndio no museu e acabou comprometendo bastante vários fósseis que lá tinha. Inclusive o corpo da luzia, hoje, segundo as últimas informações, é que o cérebro, né, o crânio, ele já estava quase que 100% reconstituído, né? Esperamos que eles consigam. Mas falando um pouquinho sobre a arqueologia brasileira, vem aqui, ó. Fica situado na Bacia do Araripe. A Bacia do Araripe, pessoal, é entre o Ceará, Pernambuco e Piauí. Fica situado na Bacia do Araripe, um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil. Vale a pena visitar essas regiões, lá nós temos muitos pesquisadores hoje procurando vestígios de fósseis e nos auxiliando aí na ciência. Gostaria também de falar para vocês que nós chegamos ao assunto dos fósseis porque nós pretendemos mostrar para vocês o quanto o nosso planeta sofreu modificações químicas, físicas e biológicas ao longo do tempo, desde do seu início há 4,5 bilhões de anos até os dias atuais. Então nós já vimos aqui a importância dos fósseis. Vamos passar para outros conteúdos aqui, ó. Por exemplo, as semelhanças anatômicas e fisiológicas. O estudo dos fósseis nos permitiu observar o corpo de vários seres vivos e fazer comparações. E através dessas comparações, nós também identificamos que talvez nós tenhamos alguns ancestrais. E se nós tivermos ancestrais diferentes da gente, quer dizer que nós passamos por transformações, não é verdade? Vamos analisar um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Semelhanças anatômicas, eu vou começar com semelhanças embrionárias. O que é um embrião, vocês sabem? Então, olha lá. Ó. O embrião, vou falar da nossa espécie. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a partir dali vai acontecer sucessivas divisões celulares até a formação dos órgãos. Essas divisões celulares, que acontecem no momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, elas vão ser intensas até o 3º mês de gestação. Então, até o 3º mês de gestação, lá no útero materno, nós não temos um feto, nós temos um embrião, tá certo? Então, o embrião é um ser vivo em formação. Portanto, formação embrionária, voltem aqui comigo, formação embrionária do mamífero, que vai até o 3º mês, ela é muito, muito semelhante à formação embrionária dessas outras espécies aqui, ó. Veja, eu tenho 5 grupos, ó, peixes, anfíbios, répteis e aves. Observem como o início da formação embrionária para cada uma dessas espécies é muito parecido, é muito semelhante. Aí nós vamos ter o seguinte, quando os seres possuem formação embrionárias semelhantes, elas provavelmente vão ter também alguns órgãos que são semelhantes. Não precisam ter a mesma função, mas podem ser semelhantes. Olha aqui, ó, quando os órgãos são semelhantes, vindos de uma formação embrionária semelhante também, nós chamamos de órgãos homólogos. Homo quer dizer igual, homólogos. Olha aqui, ó, ser humano, cão, pássaro e baleia. Aqui no ser humano seria o membro superior. O membro superior no ser humano, olha aqui, ó, falanges, ossos do carpo, osso rádio, o osso ulna, húmero. Percebam vocês como nas outras espécies que eu citei agora, o cachorro, o pássaro e a baleia, eles também têm os mesmos ossos. Lembrem, eles têm a mesma formação embrionária inicial e eles vão ter os mesmos ossos que nós. Lógico, um pouco mais achatados, alguns mais alongados, talvez com a mesma função, talvez não. Nós chamamos esses aqui então de órgãos
homólogos. Isso nos leva a crer que todos nós, humanos, cachorros, pássaros, baleia, tivemos lá na antiguidade um ancestral em comum. Beleza, pessoal? Até para especificar rapidamente, esses ossos aqui para nós, tanto o rádio quanto a ulna, são dois ossos aqui do antebraço que nos dão sustentação para o movimento de supino e pronação, que é esse movimento que o punho faz. Vocês já imaginaram se isso aqui fosse cimentado e nós tivéssemos só esse movimento do antebraço, nós teríamos menor força, beleza? Imagine então a importância disso para os pássaros, onde esses ossos ficam ali no órgão de locomoção deles, nas asas. Vamos para o outro. Além dos órgãos análogos, além dos órgãos homólogos, nós temos os órgãos análogos, ou seja, de seres que não possuem formação embriológica semelhantes. Dei dois exemplos aqui, ó, o morcego e a borboleta. Eles não têm formação embrionária semelhante. Porém, eles possuem órgãos que desempenham a mesma função. As asas para o morcego têm a mesma função da borboleta, tá certo? Então eu chamo isso de órgãos análogos, diferentes porque não tiveram a mesma formação embrionária. Aqui eu tenho um exemplo, órgãos análogos, mesma função e diferente origem embrionária, órgãos homólogos iguais, mesma função e não têm a mesma origem embrionária. Agora é com vocês. Vamos responder lá. Dentro das semelhanças anatômicas, quais são os órgãos que possuem origem embrionária semelhante, porém, podem ou não desempenhar as mesmas funções? Semelhante, a formação embrionária semelhante. São os órgãos análogos? São os órgãos sensoriais? Serão os órgãos homólogos? Ou serão os órgãos análogos, homólogos e sensoriais? Agora é com vocês, gente. Daí, pessoal, conseguiram resolver? Então vamos lá, vamos corrigir. Quem colocou a alternativa C acertou, lembram-se? Homo, iguais. Então aqueles que têm formação embrionária iguais são aqueles órgãos chamados de homólogos. Vamos lá. Pessoal, nós falamos sobre fósseis, nós falamos aqui sobre semelhanças anatômicas, mas agora nós vamos rapidamente dar uma passada sobre os órgãos vestigiais. Também nos ajudam a entender sobre essa transformação que ocorreu entre os seres vivos. Órgãos vestigiais é o nome dado àqueles órgãos que comumente a gente fala que não tem função dentro do nosso organismo. Nós temos órgãos vestigiais. Por exemplo, para nós, um dos órgãos vestigiais é o apêndice, um órgão que fica ali no intestino e que aparentemente não tem uma função tão específica. Para nós, seres onívoros, que nos alimentamos de carne, de ovos e de ervas. Mas, para os herbívoros, o apêndice é muito importante. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o apêndice do coelho. O apêndice no coelho, ele produz uma série de enzimas que o ajuda na digestão desses vegetais. Beleza? Ó, para nós, aqui fica o apêndice. Aparentemente, nós só vamos lembrar dele quando ele inflama, que daí nós vamos ter a apendicite. Eu não desejo para ninguém isso, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Na sequência a gente vem para mais uma aula de ciências. Um abraço.